Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Codinitor Essencial aqui do rbtech.info. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje a gente vai concluir as tarefas que faltam ainda para gerenciamento das nossas notícias, que são a edição e depois a visualização dessas notícias lá no site, tanto na parte inferior, aqui é onde tem a listagem das últimas 3 notícias, como uma página para exibir o conteúdo da notícia propriamente dita. Então, na verdade, essa é a última aula do nosso curso, pois a gente vai concluir todas as rotinas do nosso painel. Vamos começar então fazendo a rotina de edição, já que a exclusão a gente fez e está funcionando e o cadastro também. Quando a gente fizer a rotina de edição, a gente vai ter todas as operações com banco de dados prontas na parte de notícias. Vamos então aqui no nosso controller de notícias. E a gente tem que criar um novo método aqui, que é o método editar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o nosso método excluir, vou copiar todo ele aqui, vou colar logo abaixo e a gente vai mudar o nome dele para editar. E por que eu fiz essa cópia? Na verdade porque é muito semelhante a parte de exclusão com a parte de edição, então a gente pode aproveitar uma boa parte do nosso código. Bom, a primeira parte é verificar se o usuário está logado, porque senão ele não pode acessar essa tela. Nós vamos verificar então se foi passado aqui como o segmento na URL, o ID da nossa notícia. Verificamos se ele é maior que 0. Daí, se o ID foi informado, então continuar com a edição. Aqui a gente pega a notícia, então, através do getSingle que a gente criou anteriormente, coloca o dados notícia armazenando essa informação e a gente vai criar um novo item aqui chamado dados_update. Por quê? Esses aqui vão ser os dados que a gente vai atualizar no banco de dados. E a gente precisa informar o parâmetro ID para a gente fazer a alteração no banco de dados. Então, dados_update ID vai receber o que está na minha variável notícia acessando o item ID que veio lá do banco de dados. Se não, se a minha notícia não existir, eu vou colocar notícia inexistente, escolho uma notícia para editar. E aqui eu direciono de volta para a listagem. Aqui embaixo no else, se não for definido um parâmetro na URL, você deve escolher uma notícia para editar. Então vamos alterar aqui e eu direciono de volta para a listagem. Aqui nas regras de validação, a gente vai pegar da função de cadastro para a gente ter as mesmas regras. As regras de validação aqui, que são a parte do título e do conteúdo. Então eu vou copiar essas duas regras aqui, vou de volta lá para a minha função de edição e substituo essa regra de validação aqui pelas duas regras que a gente tinha lá no cadastro. Agora a gente tem aqui a verificação da validação, normal como em qualquer outra, e aqui então a gente vai fazer a edição ao invés de exclusão da notícia. Então a partir daqui a gente tem as rotinas de edição. Na edição a gente vai ter uma particularidade bem interessante, porque a tela de edição ela vai ser exatamente igual à tela de cadastro, só que além dessas informações aqui vai ter um campo, que nem na tela de exclusão, que vai mostrar a imagem atual da notícia. E como que vai funcionar? A gente vai poder mudar o título e o conteúdo da notícia e salvar, mantendo aquela imagem que já existe, ou então a gente vai poder escolher uma nova imagem para substituir aquela imagem existente na nossa notícia. Então a gente tem duas opções de alteração, mandando somente título e conteúdo, ou então mandando título, conteúdo e uma nova imagem para alterar a notícia. Então tem essa particularidade. Aqui a primeira coisa que a gente precisa é carregar a library de upload. Vou pegar aqui da minha função de cadastrar, eu já tenho esse carregamento aqui, ó. Vou copiar essa linha, vou lá para baixo na função de editar e vou colar ela aqui logo dentro do else. Então a primeira coisa que eu vou fazer é carregar a minha library de upload, porque eu posso querer enviar uma imagem novamente. Agora eu vou fazer uma verificação. Se estiver setado um item aqui super global chamado cifrão_files, que é o campo de envio de arquivos do nosso formulário, então eu vou verificar se o campo chamado imagem estiver setado e esse campo files imagem tiver um parâmetro chamado name e esse name for diferente de vazio, quer dizer então que eu enviei uma imagem através do meu formulário. Então aqui foi enviada uma imagem e eu devo fazer o upload. Agora eu vou colocar aqui um else, um comentário aqui que não foi enviada uma imagem e um end if.
Essa parte aqui de baixo é o que a gente tinha anteriormente, tá ok? Isso aqui a gente vai deixar por enquanto, depois eu excluo o que a gente não vai usar. Então nós temos duas situações, eu posso ter enviado um arquivo através do formulário de upload ou eu posso ter enviado somente título e conteúdo. Aqui onde eu envio uma imagem, eu preciso fazer o upload. Então if this upload do upload imagem, ou seja, se o upload foi efetuado, eu preciso armazenar, no caso, a imagem antiga, porque eu vou excluir ela. Se eu troquei a imagem da minha notícia, eu vou excluir a imagem antiga, já que ela não vai ter ligação com mais nenhuma outra notícia. Então, a minha imagem antiga vai ser uploads barra e o que eu tinha armazenado na minha notícia no campo imagem. Essa imagem antiga eu vou excluir posteriormente. Agora a gente precisa armazenar os dados de upload. A gente já fez isso anteriormente, não tem mistério nenhum. Dados upload é this upload data. Agora eu preciso armazenar os dados do formulário através do this input post. E agora eu preciso alimentar o meu array de dados. Então, dados update título, a gente vai chamar a função aqui toBD, dados form título, pegando o dados form título. Agora a gente vai fazer os demais campos. O dados update conteúdo também vai receber a formatação aqui e a gente pega o campo conteúdo do nosso formulário. E por último, o dados update imagem. Não precisa do toBD aqui, porque a gente não tem formatação HTML. E aqui, ao invés de pegar o dados form, a gente vai pegar os dados do upload, acessando a propriedade filename, file_name, que é aquilo que a gente fez lá no cadastro anteriormente. Agora a gente vai fazer uma condicional aqui para verificar se a notícia foi salva no banco de dados. Então, if this notícia salvar com os dados update, isso aqui vai estar chamando a função salvar do nosso model, que a gente precisa complementar ainda, que a gente não fez a parte de edição. Então, se retornar alguma coisa de lá, a gente vai ter que avisar o usuário que a alteração foi efetuada com sucesso. Nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um unlink na imagem antiga, para excluir ela, porque eu já fiz o upload da nova. Vou colocar uma mensagem dizendo que a notícia foi alterada com sucesso. E eu vou dizer agora que o meu array de dados que eu passo lá para carregar a minha view, o campo notícia, propriedade imagem desse campo notícia, vai receber o que eu carreguei no meu banco de dados, dados update imagem, que é o que eu vou estar salvando no banco de dados. Isso aqui vai servir para a gente alimentar a visualização da imagem como na parte de exclusão lá. Quando a gente fizer a tela, você já vai entender um pouquinho melhor. Se não, a gente tem que botar uma mensagem de erro, então deixa eu colocar já o endif aqui, para dizer para o usuário que nenhuma alteração foi efetuada. Então aqui é só colocar um setMSG com uma mensagem de erro, dizendo que nenhuma alteração foi salva e a gente tem a nossa rotina concluída. Isso tudo vai ser executado quando o upload da imagem for executado com sucesso, certo? Senão a gente vai ter que dizer aqui que teve um erro no upload. O upload foi efetuado e a gente vai ter aqui um else, erro no upload, e a gente vai ter aqui o nosso endif. Aqui no erro do upload, eu vou pegar a nossa função de cadastrar uma notícia aqui em cima. Aqui, ó, erro no upload. Eu vou copiar aqui tudo que a gente tem, porque vai ser tudo igual na nossa rotina de editar. Então aqui no erro no upload, eu vou ter uma mensagem dizendo que aconteceu o erro e daí eu seto essa mensagem para mostrar para o meu usuário. Somente isso. Agora nós temos aqui a opção, não foi enviada uma imagem pelo form. Deixa eu apagar isso aqui que era da rotina de excluir para não confundir a cabeça de ninguém. Aqui nós temos o if do validation, então está tudo ok. Todos os ifs estão com seu devido fechamento. Agora nós temos a possibilidade de salvar uma notícia aqui parcialmente sem enviar um arquivo para upload, só salvando o título e o conteúdo. Não foi enviada uma imagem pelo form, então a gente deve salvar só título e conteúdo. A estrutura aqui vai ser praticamente igual a essa que a gente tem aqui, com exceção do upload. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui do dados form até o endif no final aqui, vou copiar isso e vou vir aqui embaixo e vou colar nessa parte aqui e arrumar a indentação que deve voltar um nível. Então eu tenho dados do form que pega o post, o dados update, título, a gente vai pegar o título, conteúdo, a imagem sai fora daqui, não tem por que ela existir. If this notícia salvar
dados update, quer dizer que a notícia foi salva. Eu tiro esse unlink aqui, porque a gente não precisa excluir a imagem. Eu seto a mensagem de notícia alterada com sucesso. Eu não preciso colocar essa parte aqui da imagem, porque ela não foi mudada, ela já vai estar sendo carregada. E caso não tenha sido alterado nada, eu digo que nenhuma alteração foi salva. E é essa a nossa rotina de edição de notícias. Agora a gente precisa carregar aqui no lugar de exclusão. Vamos alterar aqui os títulos também. Vamos colocar alteração, alteração de notícias, aqui também, e a nossa tela é editar. Agora que o nosso controller está pronto, a gente precisa mudar aqui na nossa view. A gente precisa procurar aqui aonde tem a parte de editar. Nós temos aqui listar, cadastrar, editar. Aqui está a nossa tela de edição. E aqui a gente precisa colocar então o formulário que vai carregar as informações da nossa notícia para a gente proceder com a edição. Como a parte de edição é muito parecida com a parte de exclusão, porque a gente precisa pegar os valores através daquela variável de notícia, eu vou copiar aqui todo o formulário do excluir e vou colar aqui no nosso editar. Só que além do que a gente tem aqui, a gente precisa também o campo imagem para enviar. Então eu vou colocar aqui, vou copiar da parte de cadastrar, ó, essa label e esse form upload, e eu vou colocar logo abaixo aqui do nosso text area, antes dessa imagem aqui. E aqui nessa imagem eu vou escrever imagem atual, para ele mostrar a imagem atual da nossa notícia. Então basicamente é uma cópia do formulário de excluir com um campo do formulário de cadastrar. E aqui no botão enviar, ao invés de excluir, a gente vai colocar salvar notícia. Se eu não esqueci de nenhum detalhe, deve estar funcionando a nossa parte de edição. Vamos fazer um teste então, aqui na listagem de notícias, vou escolher essa notícia de teste, vou clicar em editar e olha só, trouxe teste, os parágrafos e a imagem atual. Ok, a princípio tudo funcionando, né? Então vamos colocar aqui, teste alterado. E aqui vamos colocar o nosso quarto parágrafo. Vou clicar em salvar a notícia. Ah, mas tem um detalhe, a gente não mexeu ainda no nosso model, então não adianta eu salvar a notícia, ainda bem que eu me lembrei. Aqui no model, nós temos a função de salvar. Ó, a notícia já existe, eu devo editar essa notícia, a gente não implementou essa partezinha aqui, ó. Então a gente tem que fazer isso aqui antes. Bom, a primeira coisa para fazer a edição é colocar um thisDBWhere. O campo que eu devo usar na minha filtragem aqui é o campo ID. E o valor que eu devo usar para filtrar é o meu array de dados acessando a propriedade ID. Lembrando que a gente vai estar passando isso já aqui, ó, passando na parte dos dados. Então eu tenho que pegar lá no banco de dados e atualizar só a notícia que tiver o ID que eu passei aqui na minha informação. Depois que eu coloquei o where com o meu ID, eu preciso dar um unset, deixa eu só arrumar aqui a indentação, um unset no meu array de dados, na propriedade ID. Por quê? Eu não posso atualizar o ID é minha chave, ele não vai mudar. Então eu vou atualizar só o restante dos dados e o ID não deve ser enviado junto na hora de atualizar. Eu só vou mandar o título, o conteúdo e a imagem se ela for upada. Agora eu coloco aqui um thisDB update. Eu quero atualizar a minha tabela de notícias e os dados que eu quero salvar nessa tabela é o meu array de dados. E agora eu tenho que retornar as linhas afetadas. Então eu vou colocar aqui um return thisDB affected rows. Então aqui rapidamente, só para quem ficou um pouquinho confuso, eu estou mandando o array de dados assim como eu mandei para fazer o insert aqui dentro. Só que a única coisa que eu faço é um where antes para dizer que eu quero atualizar só a notícia que tiver o ID que eu estou mandando para cá. Daí eu tiro fora esse ID porque ele não deve ser atualizado e atualizo o restante dos dados na minha tabela do banco de dados. Salvei já o meu model, agora sim eu vou voltar para cá. Tenho o teste alterado, o quarto parágrafo, vou clicar em salvar a notícia. Cliquei em salvar, ele me diz que a notícia foi alterada com sucesso. Vou vir aqui na listagem, olha só, teste alterado. E se eu vim aqui no editar, o quarto parágrafo. Então funcionou corretamente. Lá no banco de dados, na nossa tabela de notícias, ela também já foi alterada, ó, teste alterado. Então tudo está funcionando perfeitamente. Vamos testar a imagem agora? Vamos dar um editar. Eu tenho essa imagem aqui atualmente, deixa eu abrir aqui a pasta de uploads. Ó, eu tenho essa imagem aqui na minha notícia.
e a gente vai trocar ela. Eu vou escolher uma outra. Eu vou clicar aqui, vou escolher essa do relógio novamente. Então eu escolhi uma imagem. Agora eu tenho que salvar tudo isso aqui e mais a imagem nova, além de excluir a imagem antiga. Vamos clicar em salvar notícia, diz ele que alterou. Aqui já mudou a imagem atual e na minha pasta aqui já sumiu aquela imagem e a nova está aqui. Então tudo está funcionando conforme a gente esperava. As alterações estão funcionando. Se eu quiser excluir uma notícia, eu consigo excluir também. E o cadastro de notícias também está funcionando corretamente. Agora tem o seguinte detalhe. Aqui na inserção, quando a gente cadastra uma notícia, ele está redirecionando para a nossa tela de listagem por enquanto, porque foi isso que a gente fez aqui no nosso controller notícia, logo após cadastrar. Cadê minha rotina de cadastro? Aqui, cadastrar. Se a notícia for cadastrada, eu redireciono para um notícia listar. Só que é ideal que a gente termine de cadastrar a notícia e direcione para a tela de edição, porque assim se o usuário quiser mudar alguma coisa, ele já pode salvar diretamente ali naquela tela, ele nem percebe que mudou de tela, porque vai mudar só os títulos aqui em cima. Então a gente vai fazer essa pequena alteração aqui no redirect. A gente já tem aqui o ID da nossa notícia, ó, que está vindo lá do banco de dados. Então a gente só precisa trocar aqui, ó, em vez de listar a gente vai colocar editar, barra e vai concatenar com a variável ID. Então, depois que eu cadastrei a notícia, eu vou dizer que a notícia foi cadastrada com sucesso, mas eu vou direcionar já para a tela de edição. Vamos fazer um teste então, já salvei o meu arquivo, deixa eu clicar aqui no inserir de novo. Vamos lá agora, notícia, de teste com imagem para upload. Aqui vai o conteúdo, vou escolher uma imagem, vou escolher aquela que eu tinha apagado antes e vou salvar minha notícia. Notícia cadastrada com sucesso e olha só, ele veio já para a tela de alterações, olha ali, ó, notícia editar número 4, que foi o ID que eu acabei de inserir. Então daí a pessoa cadastrou uma notícia, viu que tem alguma coisa errada, já troca aqui, ó, já clica no salvar, ele já vai fazer a alteração normal. Então veio para a tela aqui, disse que está cadastrado, está mostrando a notícia. Quando eu alterar alguma coisa, ó, nenhuma alteração foi salva. Por que aconteceu isso aqui? Pelo seguinte motivo, a gente não mandou nada de diferente para o nosso banco de dados, então ele vai dar essa mensagem. Se você quiser mudar essa mensagem aqui, dizer que não aconteceu um erro, ou, por exemplo, nenhuma alteração precisou ser salva, ou nenhuma mudança foi feita, você pode mudar isso aqui. Quando você não muda nada, o número de linhas afetadas é 0, então não retorna nada do nosso banco de dados. Agora, se eu coloco aqui simplesmente um ponto a mais, por exemplo, olha lá, notícia alterada com sucesso. Então, quando não mudou nada, ele dá aquele erro, aquela mensagem que a gente colocou. Bom, com isso a gente tem todas as funções do nosso painel já ok, já operando perfeitamente. Então, temos o cadastro de notícias, temos a listagem, temos edição, exclusão, tem a parte das configs aqui. Então, o nosso painel está todo ok. Só que a gente não tem ainda as opções para ver as nossas notícias lá no site. E aqui nessa parte de baixo do site ele ainda não está trazendo as notícias do banco de dados. Eu vou começar fazendo essa alteração aqui. Então vamos fechar o que a gente não vai usar mais aqui. A parte do controller de notícias eu não vou mais usar, o model também não. Essa parte da view aqui do painel eu não vou mais usar. O helper eu ainda vou usar, vou precisar criar algo nele daqui a pouquinho. Então eu vou vir aqui nos meus controllers. Eu vou abrir o controller página, que a gente vai usar daqui a pouquinho, e eu vou vir aqui nas minhas views e eu vou procurar view de notícias. Pessoal, assim, ó, aqui na parte de notícias eu vou fazer diretamente na view a parte do loop que vai mostrar as notícias. O ideal seria eu fazer como a gente fez na listagem de notícias do nosso painel, passar um array para view e trabalhar com esse array aqui dentro e não fazer a consulta por aqui direto. Mas para não precisar mudar todos os métodos do meu controller, mudar a forma como a gente trabalhou até agora, o CodeIgniter não me restringe a fazer isso, então eu vou fazer dessa forma para ficar um pouquinho mais simples. Aqui dentro da nossa UL, eu vou abrir um PHP. Dentro desse PHP eu vou fazer um if. Vou criar aqui uma variável chamada notícias. E eu vou dizer que essa variável vai valer this notícia get pegando 3 notícias. É aquela função que a gente criou lá no nosso model de notícias. E tem um detalhe interessante. Aqui no nosso controller página a gente precisa carregar o model de notícias. A gente não tem ele carregado por enquanto. Deixa eu pegar aqui e dar um load model. Deixa eu copiar aqui do nosso controller de notícias. Vou colocar no controller página aqui, ó, um this load model notícia. A gente precisa carregar esse model para conseguir utilizar ele. Então, se notícias receber informações
dessa chamada de função lá do modo notícia, pegando as 3 últimas, quer dizer que tem alguma coisa lá dentro, quer dizer que tem notícias. Daí eu vou fazer um for each. For each notícias has linha. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fez lá na listagem, porém a gente está fazendo a consulta diretamente aqui e não recebendo um parâmetro através de um array, através da chamada da view. Agora aqui dentro eu fecho o PHP, eu abro o PHP de novo aqui para a gente colocar aqui as nossas LIs. Então aqui eu vou ter uma LI, dentro dessa LI eu vou ter uma IMG, aqui a gente está pegando já a IMG, deixa eu pegar aqui de baixo, eu coloco a IMG, só que aqui a gente vai ter base URL, a gente vai colocar aqui os uploads, deixa eu apagar isso que tem aqui, a gente coloca aqui uploads, que é a pasta onde a gente tem, barra, fora aqui a gente concatena com a minha variável linha, acessando a propriedade imagem, ou seja, eu vou pegar a imagem daquela notícia que eu estou consultando lá no banco de dados. Depois dessa IMG a gente vai ter o H4, que é o título da notícia, aqui a gente vai ter um PHP echo to HTML, que é a função do nosso helper lá, e eu vou pegar a minha variável linha e eu vou acessar o item título, que está pegando o título da notícia lá no meu banco de dados. Agora a gente precisa gerar um resumo da nossa notícia, ou seja, pegar o texto inicial dela com uma quantidade X de palavras. Para fazer isso eu vou criar uma função no nosso helper que vai gerar esse resumo para a gente colocar aqui na nossa notícia. Então vamos lá para o nosso helper e vamos criar uma nova função. Aqui está a função, ela vai se chamar resumo underline post, ela vai gerar um texto parcial a partir do conteúdo de um post e eu vou escolher o tamanho. Eu vou passar uma string como parâmetro e o tamanho que eu quero cortar. Daí eu vou pegar a minha string e vou chamar a função toHTML para reverter aquela codificação do banco de dados. Depois eu vou dar um strip tags na minha string para remover as tags HTML. E daí eu vou gerar um resumo através da função substr. Todas essas funções aqui, strip tags e substr, são funções nativas do PHP. Eu vou pegar da minha string a partir do tamanho 0, ou seja, a partir do primeiro caractere, o tamanho que eu informar aqui na hora do resumo, e eu retorno essa minha string para quem chamou essa função. Vamos lá então, agora eu vou ter aqui na minha view de notícias, eu vou colocar um parágrafo. Dentro desse parágrafo eu vou colocar um echo na minha função resumo underline post e eu vou passar como parâmetro a minha variável linha com o conteúdo da minha notícia. Então eu vou estar pegando o conteúdo da notícia, passando como parâmetro, eu vou pegar o tamanho de 100 caracteres para mostrar aqui no resumo da minha notícia. Se ele tiver menos, obviamente o tamanho vai ficar menor. Eu vou colocar depois desse resumo aqui 3 pontinhos. Então vou colocar 3 pontinhos aqui e na minha linha de baixo eu vou colocar um A, no caso um link, o href dele vai ter um PHP, dentro a gente vai colocar um echo base underline URL e a gente vai colocar aqui post barra e fora a gente vai concatenar com a variável linha acessando a propriedade ID, que será o ID da notícia, e aqui dentro o texto do nosso link vai ser leia mais e comercial raco e ponto e vírgula. Então essa vai ser a estrutura da nossa notícia. Agora eu posso remover todas essas LIs aqui para baixo. Eu deixo só a minha UL. Então se tiver as notícias aqui, eu entro no for each. Se não, eu vou colocar um else aqui, porque daí eu não vou ter nenhuma notícia. Então eu tenho que colocar um echo. Eu vou colocar uma tag P e escrever nenhuma notícia cadastrada. Fecho a minha tag P, ponto e vírgula, e eu finalizo com um end if. Bom, vamos testar se tudo funcionou corretamente. Vamos lá para o nosso site, vamos vir aqui na página inicial, atualizar, e olha só, últimas notícias, notícia de teste, já apareceu a imagem de cada uma delas aqui, e o botãozinho de leia mais. Então está tudo aparecendo aqui, ó, o que está cadastrado no nosso banco de dados. Aqui o detalhe interessante, ó, como ele dá um strip tags, ele tira os parágrafos e emenda todo o texto aqui. Obviamente aqui a gente fez textos aleatórios, mas você vai ter um parágrafo lá que vai ter o texto que vai aparecer aqui normalmente quando você fizer o resumo dele.
Agora, quando a gente clica aqui no Leia Mais de uma notícia, ele vai me levar para o site /post/ o número do nosso post. Só que a gente não tem ainda esse método. A gente já criou rotas lá no começo, essa nossa view aqui está ok. E aqui no nosso controller página, a gente precisa criar uma função chamada post que vai receber essas informações. Vamos criar aqui então a nossa função chamada post. A primeira coisa que eu vou fazer dentro dessa função aqui vai ser o seguinte: eu vou colocar um if, vou colocar o ID e pegar o segmento 2 da minha URL. Por que segmento 2? Porque na nossa rota a gente tem o segundo segmento aqui, que é o número. Ó. Esse aqui é o método do nosso controller e na rota a gente não usou o nome do controller / o nome do método. Então, por isso, o segundo segmento aqui e não o terceiro. Então, se eu tiver passado esse segmento aqui, quer dizer que eu estou procurando por uma notícia. Então, eu vou ter que fazer mais um if para verificar se essa notícia existe no banco de dados. Então, if notícia, this notícia, get single. Isso aqui a gente já fez anteriormente, não tem mistério nenhum. E vai trazer aqui o resultado somente se a notícia existir no banco de dados. Se a notícia existir no banco de dados, eu vou alimentar aqui algumas informações. Ó. Dados título, eu vou pegar o título da minha notícia e concatenar com o nome do meu site. Aqui você pode pegar o nome que a gente cadastrou naquelas configurações lá do painel. Eu estou usando estático só para acelerar um pouquinho o processo. E eu tenho aqui, ó, not underline título, not underline conteúdo e not underline imagem. Pegando lá notícia título, notícia conteúdo e notícia imagem. Isso aqui eu vou passar para a minha view para carregar os dados dessa notícia na exibição dela na nossa página do blog, digamos assim. Agora eu preciso colocar aqui um else, caso a notícia não seja encontrada no banco de dados, eu vou alimentar da seguinte forma. O título vai ser página não encontrada, o not título vai ser notícia não encontrada, o conteúdo vai ser notícia, nenhuma notícia foi encontrada com base nos parâmetros fornecidos e a imagem vai ser vazia para não dar erro lá na nossa view. End if, para finalizar o nosso condicional. E agora nós temos o else aqui embaixo, que é o else de quando não foi informado um segmento na nossa URL. Quando não foi informado nenhum segmento, eu vou dar um redirect e eu vou chamar a minha função base_URL, que vai enviar para a home do meu site. Finalizo aqui a minha condicional com o meu end if e agora eu vou carregar a minha view. ThisLoadView. A view que eu vou carregar vai se chamar post, a gente ainda não tem essa view e a gente vai passar o nosso array de dados para ser carregado nela. Agora o que está faltando então para visualizar os nossos posts é criar a nossa view chamada post. Para isso eu vou pegar a minha página sobre, deixa eu só conferir se essa é a página mais adequada. Exatamente, é esse layout que eu vou utilizar. O texto aqui e algumas informações aqui com a imagem da notícia nessa barra lateral. Então eu vou pegar a minha view sobre, vou abrir ela aqui, vou dar um file, save as, e vou chamar essa view de post. Agora a gente vai mudar algumas informações. Aqui no nosso H2 a gente vai colocar o título da notícia. Então eu vou colocar um PHP echo e daí eu tenho que pegar a minha variável note underline título, que eu estou alimentando lá antes de chamar a minha view. Logo abaixo do meu H2 eu vou colocar um PHP e eu vou dar um echo na minha variável note underline conteúdo. Esse conteúdo que tinha aqui, esses parágrafos, eu vou remover tudo, vai ficar só o H2 e o note conteúdo. Aqui nessa parte da sidebar, nesse H3 aqui, ó, eu posso colocar informações adicionais ou dados do post, por exemplo. Aqui na imagem, a gente vai ter que mudar. A gente coloca aqui um uploads barra e concatena com a nossa variável note underline imagem, que é o que vai estar vindo lá no carregamento da nossa view. Aqui no Alt você pode colocar o título, então pode colocar um PHP aqui, para que a imagem tenha como texto alternativo o título da nossa notícia. E aqui nessa UL, deixa eu remover aqui essas áreas de conhecimento, ó, eu vou remover fora. Aqui nessa UL você pode colocar informações adicionais da sua notícia, por exemplo, publicada em, e daí aqui você cadastra no banco de dados, cria um campo lá, data de publicação. Um segundo dado aqui você pode colocar, por exemplo, o autor, daí você pega o nome do usuário
que está cadastrado lá na tabela de usuários. Você pode colocar essas informações ou qualquer outro dado relevante para complementar essa barra lateral. Aqui embaixo a gente não precisa mudar nada, na verdade precisa sim, porque essa parte aqui do conteúdo extra aqui na lateral, não sei se ela é relevante na parte de notícias, mas enfim, vamos deixar e qualquer coisa a gente pode tirar ela depois. Então, teoricamente, nosso post está ok. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou aqui no post /4, vou atualizar essa página e ó, notícia de teste com imagem para upload. Aqui vai o conteúdo, aqui dados do post, ó, publicada em. E a imagem e o autor que eu poderia estar trazendo lá nos meus dados do usuário. Quando eu escolho uma outra notícia, ele vai trocar essas informações. E quando eu escolho uma notícia que não existe, olha aqui a formatação ficando já na página, tudo certinho. E quando eu escolho uma notícia que não existe, por exemplo aqui a 10, ele diz, ó, notícia não encontrada. E se eu tento acessar só o post sem nenhuma notícia, ele me direciona para a página inicial novamente. Se você quiser colocar algum aviso aqui na página inicial, quando você tenta acessar o post direto, isso é uma questão muito pessoal também. Eu acho que não é relevante. Mas todo o nosso módulo está funcionando desde o cadastro, edição, exclusão e visualização das nossas notícias. Com isso, então, nós encerramos o nosso curso. Eu expliquei todas as operações com banco de dados para vocês, inserção, alteração, exclusão de dados, além, é claro, dos selects, das pesquisas dentro das nossas tabelas. Você aprendeu tudo o que você precisa para desenvolver qualquer outro módulo para um painel de administração. É só você usar os conhecimentos, usar um pouco da documentação do CodeIgniter, a lógica que foi explicada aqui, e você tem total condições de criar qualquer outro módulo. A minha sugestão agora é que você continue o desenvolvimento desse painel e crie para você o módulo de clientes. A gente criou o módulo de notícias. Aqui no módulo de clientes você vai ter também um título do trabalho, uma imagem, com uma descrição do trabalho. E quando você clicar nessa imagem aqui, por exemplo, ele vai abrir uma página muito semelhante à de notícias, onde você pode mostrar a imagem aqui do lado, os dados do projeto aqui e aqui algumas informações adicionais. Você tem total condição de desenvolver isso com o que você aprendeu até agora, além, é claro, de expandir as possibilidades desse painel e desenvolver muitas outras coisas para gerenciar um site dinamicamente. Basta que você se empenhe, faça testes e estude um pouco da documentação do CodeIgniter, além, obviamente, de seguir o que foi proposto nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, que tenha sido produtivo. Se você tiver alguma dúvida sobre essa última aula, deixa um comentário logo abaixo desse vídeo no nosso site, que eu tento te ajudar da melhor forma possível. E se o curso foi proveitoso, se você aprendeu coisas legais sobre CodeIgniter nessas 12 aulas, ajuda a divulgar esse curso, compartilhe as aulas numa rede social com seus amigos, indica o RBTech para os seus amigos, que isso é muito importante para nós. Esse curso levou um tempo considerável para ser produzido. O conteúdo foi pensado para ajudar de verdade vocês. Você acabou de receber um curso com didática e conteúdo premium totalmente de graça. Então acho que não custa nada você ajudar um pouquinho na divulgação. Conto com a ajuda de todos, espero que tenha sido proveitoso e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu pessoal, grande abraço!